Olá pessoal, de volta, agora como prometido para falar da dinâmica de circulação do ar, popularmente denominado ventos. Muitas vezes você deve ter se perguntado, por que nós temos ventos? Por que às vezes isso ocorre em maior ou em menor intensidade? Ou às vezes parece que está aquele ar parado, tudo estagnado. Então vamos entender. Primeiramente, o ar ele é composto de gases. Então ele acaba tendo as propriedades de absorver ou de irradiar temperatura, perda de temperatura, vamos dizer assim. Essa variação térmica se associa diretamente com o quê? A energia natural da Terra, a energia solar. Então isso vai fazer com que eu tenha um processo de absorção por esses gases, gerando diferença de pressão, fazendo surgir o quê? Os ventos. Desta forma, devemos entender que isso ocorre onde? Na atmosfera, em especial na troposfera, que é onde nós estamos falando de quê? Dos fenômenos climáticos. Assim, essa variação de temperatura vai gerar diferenças de pressão e, por consequência, o movimento do ar. É a famosa lei dos ventos. Quanto maior a diferença de pressão, maior será a velocidade dos ventos. Quanto menor a diferença de pressão, menor será a velocidade dos ventos. E se não existir diferença de pressão, não haverá ventos. Desta forma, a posição geográfica é outro fator. Quanto mais próximas as duas áreas de grande diferença de pressão, maior será a velocidade também. Desta forma, devemos entender que podemos ter correntes na atmosfera que são correntes de convecção, ou seja, ascendentes, ou correntes que são descendentes, ou ainda diferença de pressão que não seja vertical, mas sim horizontal, fazendo com que eu tenha o movimento de massas de ar sobre a superfície terrestre. Qual a importância disso? Isso pode provocar, por exemplo, variações de temperatura, como, por exemplo, a penetração de uma frente fria. Ou variações de umidade, como, por exemplo, uma penetração de uma frente quente carregada de umidade. Chove, chove, mas continua calor. Isso se deve à dinâmica de circulação atmosférica. Então, observe o exemplo básico. Vamos imaginar que eu tenha o quê? Uma área considerada de alta pressão. Ela será o quê? Considerada uma área anticiclônica ou dispersora de ventos, que vai fazer com que eu tenha o quê? A dispersão de ventos. O centro de alta pressão atmosférica diminui significativamente a possibilidade de ocorrência de chuvas. Assim sendo, é difícil você ter chuvas nesse tipo de área. Porém, você vai ter o quê? Uma massa de ar seco se formando nessa área. Portanto, menor umidade do ar e, portanto, menor percentual de nuvens. Relação inversa será verdadeira. Teremos o quê? Os centros de baixa pressão. Esses serão centros receptores de ventos. Então serão áreas mais propícias à ocorrência de quê? Umidade, precipitações, onde estas áreas vão apresentar-se como áreas de recepção. Como que eu chamo então? Áreas ciclônicas ou áreas receptoras de ventos. Relembrando, se for o caso anterior, áreas anticiclônicas, áreas dispersoras de vento. Então, são áreas de alta pressão. E se for de baixa pressão, áreas ciclônicas, áreas receptoras de ventos. Nestas, maior receptividade de massas com umidade, favorecendo as precipitações. Nas anteriores, o inverso, massas secas de ar. Veja como é interessante este processo. Mas para entendermos isso mais a fundo, é importante você relembrar então que tal fato se explica em razão de quê? Das variações de temperatura na superfície terrestre, que gera variações de quê? De pressão atmosférica. Porém, devemos considerar a interferência de quê? Do continente e dos oceanos. Então, nós devemos levar em conta também a maritimidade, a continentalidade, que pode interferir nessa dinâmica,
fazendo surgir diferentes correntes de ar. Correntes de convecção, correntes de subsidência, que podem ser o quê? Convecção ascendentes, ou de subsidência descendentes, ou deslocamento do oceano para o mar, ou do mar para o oceano. Do oceano para o continente, do continente para o oceano. O que eu quero dizer? Que na prática pode ocorrer também a existência de mares, como o mar Mediterrâneo. Aí eu vou considerar o quê? Correntes de ar do mar para o continente ou do continente para o mar. Corrigido, então, e entendido, o que isso explica? Esta ilustração. Veja que ilustração interessante. É a formação de células de circulação atmosférica. Onde nós vamos ter o quê? Células de baixa, que é a célula Hadley, aqui ilustrada. Células de média, que é a célula Ferrel, aqui também ilustrada. E as células de alta, que são as células polares, aqui ilustradas. O que é isso? São células de circulação atmosférica, onde a célula Hadley é aquela que é a célula de baixa latitude, onde eu tenho a faixa do equador geográfico como uma área caracterizada por ser uma área de baixa pressão. Então, uma área receptora de ventos. E eu tenho a faixa tropical, aqui, ó, considerada como uma área de maior pressão. Então, essa é uma área dispersora de ventos. Já nos círculos polares, o que eu tenho? Uma outra área de baixa pressão, considerada receptora de ventos. E nos polos, uma área considerada de alta pressão. O que eu tenho, então? Áreas de maior, menor, maior e menor pressão atmosférica, formando centros de convecção nas áreas de menor e centros de subsidência nas áreas de maior pressão atmosférica, formando células, explicando a dinâmica de circulação atmosférica a partir das células de circulação. Quando esse hemisfério está voltado para o Sol, elas estão em equilíbrio, e essas do Sul em desequilíbrio. O inverso ocorrerá quando inverter as estações do ano. Aí a importância das estações para explicar a dinâmica de circulação atmosférica. Até a próxima, aguardo você e um grande abraço.